Nos alegramos mais uma vez na presença do Senhor, neste dia de hoje, nessa noite. O Senhor, Ele nos concede o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos em sua casa, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Conforme diz o pastor Sebastião, meus irmãos já devem estar com saudade de ver a minha cara por aqui, depois de tanto tempo, mas nós sabemos que é o Senhor, é quem faz a obra, é quem opera no meio de nós, e nós cremos que o Senhor haverá de nos ensinar algo mais nessa noite, por intermédio da sua palavra, amém? Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, glórias ao nome do Senhor Jesus. Logo após Lamentações de Jeremias, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 2, nós leremos a partir do verso de número 1, para a glória do nome do Senhor. Vai nos falar sobre a vocação de Ezequiel. Aleluia! Aleluia! Ezequiel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós leremos um texto um pouco maior, mas nós não seremos enfadonhos, iremos até onde o Senhor Ele nos conduzir aqui nessa noite. Ezequiel capítulo 2, a partir do 1, quantos acharam, dizem amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Meus filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Disse-me mais: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Amém? Bendito é o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Desocupa as suas mãos. Dê uma forte salva de palmas que exalta o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, esse texto que nessa noite meditamos é um texto que vai nos falar a respeito do início do ministério profético do profeta Ezequiel. Se nós formos nos colocar a meditar, nós veremos que o profeta Ezequiel foi um homem chamado na linhagem sacerdotal, que tinha por incumbência cuidar da obra do Senhor, do templo do Senhor, mas que vivia um momento em que o povo de Deus havia sido levado para uma terra estranha. E Ezequiel estava no meio daqueles que houveram sido levados em cativeiros. No entanto, ele não havia se esquecido da lei do Senhor. Ezequiel, ele estava levado junto com o povo de Deus a uma terra estranha, mas a lei do Senhor, ela ainda permanecia em seu coração, de maneira tal que o momento do seu chamamento, da sua vocação para profetizar ao povo de Deus, nós veremos no capítulo de número 1, que Ezequiel ele tem uma visão da manifestação da glória do Senhor nosso Deus. O Senhor ele se manifesta em glória aos olhos do profeta, e ele cai em terra e fica atônito por muitos dias, nos diz a palavra do Senhor. Assim como foi naquele tempo, com o nosso irmão apóstolo João, quando ele escreve o início das revelações do livro do Apocalipse, nós veremos a manifestação do Cristo ressurreto ao apóstolo João, que também cai sobre os pés daquele que ele falava e é fortalecido pelas mãos do Senhor, para que ouvisse a palavra de Deus e pudesse propagar, não só aqueles que naqueles tempos estavam, mas que pudesse propagar esta palavra que nos alcança, que nos exorta, que nos instrui e que nos fortalece ainda aqui nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós notamos, amados, que é o momento em que o Senhor ele chama o homem ou a mulher para estar junto de si, para ouvir e levar a sua palavra. A primeira coisa que o Senhor ele exige de nós é um posicionamento na sua presença. Quando o Senhor ele chama a Ezequiel, logo aqui no capítulo 2 e no verso 1, ele olha para ele e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos chamados, amados irmãos, pelo Senhor, somos chamados para a propagação da palavra do Senhor. E o Senhor ele não nos chama para que nós venhamos estar prostrados. A palavra que o Senhor nos traz nesta noite é para que nós venhamos colocar-nos de pé e ouvirmos a voz do Senhor que fala conosco, ouvirmos a voz do Senhor que nos comissiona para que nós venhamos levar adiante a mensagem do Evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra nos diz, amados, que o profeta é chamado para estar de pé. E é interessante nós vermos como é a obra do Senhor, como é o operar do Senhor sobre a vida daquele e daquela que é chamado pelo Senhor, como a dependência que nós temos no Senhor, ela é plena e ela é contínua, porque é o mesmo Deus que nos manda sermos fortes, sermos corajosos, o mesmo Deus que nos manda diante das batalhas e das adversidades, nós estarmos de pé. É quem envia o seu Espírito para nos fortalecer, para nos colocar de prontidão, para receber, para ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Ezequiel
Senhor, Ele o reveste, Ele o fortalece, enquanto o Senhor falava com ele, e ele é posto de pé para receber a mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, amados, quando nós recebemos uma palavra do Senhor e nós ouvimos a respeito do chamamento de grandes homens de Deus, como fora o profeta Ezequiel, ou o chamamento do profeta Jeremias, um outro grande homem de Deus, que o Senhor ainda nos falava há poucos dias atrás, por intermédio do nosso irmão pastor Lucas, do chamamento do profeta Jeremias. Nós pensamos que o Senhor, Ele está talvez a apontar somente a um, somente a outro dentre nós, que já tiveram uma caminhada maior com o Senhor, e que porventura já conhecem ao Senhor um pouco mais. Mas quando o Senhor, Ele nos traz um chamado, uma vocação para o exercício, o ministério da obra de Deus, para a propagação do Evangelho de Cristo, esta não é uma mensagem direcionada ao pastor, ao evangelista, ou ao diácono, ou ao obreiro. Esta é uma mensagem direcionada a todos aqueles que creem no poder transformador, no poder salvador do Evangelho de Cristo. O Senhor, Ele nos chama e Ele nos diz: ponte de pé, porque eu desejo falar contigo aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele não está enviando o profeta Ezequiel para uma nação que está com os ouvidos abertos para ouvir a mensagem do Senhor. O Senhor, Ele não está enviando o profeta a um campo onde a semente ela seria semeada e logo se veria brotar o seu renovo. Ele diz: eu estou te enviando a um povo rebelde, a uma casa rebelde, a uma casa que rejeita a minha palavra. Nós vivemos em um momento, amados, de rejeição da palavra do Senhor. Nós vemos o nome de Cristo sendo falado, sendo propagado em muitos lugares, mas não tem ninguém que quer se colocar de prontidão para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, a nos dizer: olha, a espada ela foi desembanhada, o juízo ele está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda do Senhor dos exércitos, ela é anunciada para muito breve. Bendito seja Deus. Mas aquele que é chamado para se colocar de pé, para se pôr em prontidão para receber a mensagem do Senhor. Se nós formos ver, o Senhor ele chama o profeta Ezequiel, e aqui no capítulo 3, em especial, a partir do verso 16, o Senhor está a lhe falar que Ele o chama como um atalaia. O Senhor Ele o chama como um sentinela. Nós somos chamados pelo Senhor para testemunharmos do seu poder, para testemunharmos da salvação. E aquele que testemunha e testifica com o Evangelho de Cristo, ele é semelhante a um sentinela, ele é semelhante a um atalaia. Um atalaia é aquele que estava sob a torre de vigia e ele via ao longe aquilo que estava vindo ao encontro do povo, e ele precisava trocar a trombeta, ele precisava anunciar. Se era a guerra que estava vindo, ele precisava tocar a trombeta e ele precisava anunciar. E se o Senhor ele nos chama, ele não nos chama para sermos uma atalaia que não tem mensagem, que não toca a trombeta. O Senhor ele nos chama e ele nos entrega a mensagem que começou a ser propagada por Cristo, que foi propagada por João Batista, que foi propagada pelo apóstolo Pedro, na mensagem introdutória nessa noite, no Atos dos Apóstolos, quando escreve o evangelista Lucas dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos,
perdoados os vossos pecados, para que venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que tenhamos esta mensagem, amados, nós não podemos ser como profetas sem mensagem. Muitos querem nos nossos dias ser profetas sem mensagem, que falam das suas próprias cabeças, do seu próprio entendimento, que falam dos seus sonhos, que sonharam na sua carne. Mas o Senhor, Ele nos entrega a mensagem, e a mensagem da forma que o Senhor nos entrega, ela precisa ser entregue da maneira que o Senhor, Ele nos diz. E é por isso que o Senhor, Ele dizia a Ezequiel: tu haverás de clamar contra uma nação rebelde, mas tu não temas diante dele. A mensagem, ela não é sua. Tu dirás: assim diz o Senhor dos exércitos. Se eu disser assim, digo de mim mesmo, a mensagem, ela pode falhar. Se eu disser o pastor, ele me ensinou assim, a mensagem, ela pode falhar. Mas se for uma mensagem dita pelo Senhor dos exércitos, as suas palavras, elas não caem por terra, elas são como a chuva que desce do céu, e aquele que precisa semear, ele entrega a sua semente. Aquele que tem fome, a chuva, ela desce do céu, ela faz brotar essa semente, ela dá pão àquele que come, ela não torna vazia, mas ela prospera naquilo que o Senhor, Ele a enviou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E além de estarmos de pé, além de sermos atalaia, qual é a responsabilidade do atalaia? Qual é a responsabilidade do sentinela? Ele não pode estar adormecido, esmorecido na torre de vigia. Se o sentinela ele estiver adormecido, a guerra ela chega até a ele, e ele sequer consegue ver, ele sequer consegue preparar aqueles que estão na cidade. O Senhor, Ele nos chama para ser sentinelas, para anunciar a salvação do Senhor, para anunciar o juízo, a justiça, que o Espírito Santo faz a obra sobre os corações. O Senhor, Ele dizia a Ezequiel: se o sentinela não tocar a trombeta, se o sentinela não avisar o que está vindo, eu requererei dele a mensagem que ele devia ter anunciado. Louvado seja Deus. Você é um sentinela do Senhor, você é uma sentinela do Senhor, tu és uma atalaia do Senhor, tu és uma atalaia do Senhor. Tu precisas tocar a trombeta para anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo. Tu precisas tocar a trombeta para anunciar a mensagem do Reino de Deus, para que aqueles que estão perto de ti, eles possam se preparar, porque o tempo está próximo, o tempo ele está próximo, e nós não podemos adormecer. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que eu faço para ter essa mensagem do Senhor? Como é que o profeta ele vai ter uma mensagem que não é dele? E aí o Senhor ele vai dizer a Ezequiel: olha, eles são rebeldes, eles não querem atentar para a minha voz. Mas o verso de número 8, o Senhor ele diz: olha, mas tu, ó filho do homem, ouve aquilo que eu te falo, tu não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come daquilo que eu te der. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podem ter a sua cerviz enrijecida, endurecida, eles podem não querer se burlar, mas tu fosse chamado por atalaia, e tu come daquilo que eu, o Senhor, eu te der. Abre a tua boca e come deste rolo, porque nele está a mensagem que tu precisas anunciar, nele está a palavra que tu precisas anunciar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neste rolo já está contida a mensagem do
do Evangelho de Cristo. Tu só precisa te alimentar dela, não precisa te preocupar. Abre a tua boca, enche o teu ventre da minha palavra, enche o teu coração da minha palavra, e então eu haverei de te enviar com a mensagem à casa de Israel. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós possamos, amados, aprender com essa palavra. A palavra, a mensagem, ela permanece a mesma. Nós vemos lá o nosso irmão João no Apocalipse novamente, no capítulo de número 10, e a mensagem do Senhor, ela se replica quase que da mesma forma. O Senhor, ele me manda: toma deste livro, come deste livro. A palavra, ela não está mais selada. O cordeiro que foi morto e reviveu, ele descortinou-nos os mistérios de Deus. O cordeiro que foi morto e reviveu, ele é aquele que fez com que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso direto ao Senhor, que nos entrega a mensagem. E esta mensagem, ela precisa ser propagada para todo mundo, porque o Senhor nosso Deus haverá de cumprir esta palavra, e Ele nos chama nesta noite. Naquele tempo, a convocação, ela foi como Ezequiel, mas nessa noite, o Senhor, Ele nos está convocando a cada um de nós, como igreja do Senhor, para que nós não venhamos estar esmorecidos, adormecidos na torre de vigia. Vamos nos colocar de pé. Se tu não tem forças, coloca-te de pé, que o Espírito do Senhor, pela sua palavra, Ele também vai te fortalecer. Diante da glória, tu não és nada, tu és filho do homem, assim como é o profeta, mas o onipotente, com a sua destra, Ele te põe de pé, com a palavra que Ele te dá, tu te alimentas, e então tu poderás anunciar os mistérios do reino de Deus e preparar este povo para o dia do Senhor. Amém? Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor Jesus. Que Deus, Ele possa a cada dia abençoar poderosamente a igreja.